sétimo ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é uma continuação da aula passada sobre raiz quadrada, só que hoje vocês vão ver a raiz quadrada com fatoração, ou seja, com a decomposição em fatores primos. Por exemplo, vocês sabem como encontrar a raiz quadrada de um número em que ele já está na tabuada, né? Na tabuada do 1 ao 10. Porém, como é que a gente descobre a raiz quadrada de um número como esse? Raiz de 256. Então, a gente vai conseguir fazer essa raiz quadrada através dessa decomposição. Nós vimos em sala de aula, porém hoje eu vou relembrar como é que a gente faz essa fatoração, certo? Por exemplo, eu quero fatorar, decompor o número 256 em fatores primos. Os números primos são os que a gente viu em sala de aula, o 2, o 3, o 5, o 7, que são números que só possuem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Na fatoração, a gente utiliza geralmente os números 2, 3, 5, 7, geralmente são esses, são os que são mais usados, certo? A gente vai analisar o número que precisamos fatorar e passamos esse traço aqui como se fosse o traço da divisão, certo? Vamos ver por qual desses números aqui o 256 é divisível. Por exemplo, eu posso dividir 256 por 2? Posso, porque ele é par. Então, eu vou começar dividindo 256 por 2, que vai dar 128, certo? Quanto à divisão, vocês podem fazer em casa para a gente ganhar tempo, tá? O 128, ainda posso continuar dividindo por 2? Posso. Então, divido por 2, que dá 64. 64 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par também. Então, continuo dividindo por 2, que vai dar 32. 32 dá para dividir por 2 ainda? Dá, que ele é par, que dá 16. 16 dá para dividir por 2? Sim, certo? 16 dividido para 2, 8. 8 dá para dividir por 2? Dá, continuo dividindo por 2. 8 dividido para 2, 4. O 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E o 2 só dá para dividir por 2, que dá 1, certo? Então, a partir daí, a gente decompôs o 256 em números primos. Então, o 256 é a mesma coisa que a multiplicação desses dois aqui desse lado. Se eu multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, até esse 2, vai dar exatamente o 256. Só que eu quero dividir esses números de 2 em 2. Por exemplo, eu vou agrupar esses dois, esses dois, esses dois e esses dois. É como se eu tivesse, ó, 1, 2, 3, 4 grupos de 2, tá? Como é que fica? Ó, o primeiro grupo do 2 tá aqui. O segundo grupo do 2 tá aqui. O terceiro grupo aqui e o quarto grupo aqui. Porque 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, eu só fiz simplificar, certo? Então, a decomposição do 256 é dessa forma, tá? Agora, como é que eu acho a raiz quadrada de 256 a partir dessa decomposição? Lembram de como ficou os 2 em 4 grupos de 2 ao quadrado? Então, a gente vai colocar esses 4 grupos dentro da raiz quadrada. Ó, os 4 grupos de 2 ficaram dentro da raiz.
E lembra que a raiz quadrada eu posso cancelar essa raiz com esse 2? Do mesmo jeito, eu vou poder fazer aqui, ó. Cancelo essa raiz com os 2 que estão dentro da raiz. Agora vai me sobrar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dessa forma, multiplicando, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4 é igual a 16. Ou seja, a raiz quadrada de 256 é 16, certo? Agora eu vou calcular a raiz quadrada do número 144. Vou passar o traço e vou fazer as divisões. Vou começar dividindo por 2, porque ele é par. 144 dividido para 2 dá 72. Posso continuar dividindo por 2, porque ainda é par. Divido 72 por 2, que dá 36. 36 ainda dá para dividir por 2, que dá 18. O 18 também dá para dividir por 2. 18 dividido para 2, 9. Já o 9 não dá para dividir por 2, então eu vou passar para o 3, certo? Ainda são números primos. 9 dividido para 3, 3. E o 3 só dá para dividir por 3, certo? Agora, eu vou colocar esses números em grupos. Um grupo de 2, um grupo de 2 e, por fim, ó, um grupo de 3. Vocês estão percebendo que eu estou agrupando sempre de 2 em 2 números? Não é? Então, agrupando, como é que vai ficar? 2 elevado a 2 corresponde a esse grupo, vezes 2 elevado a 2 corresponde a esse, vezes 3 elevado a 2, que corresponde a esses, certo? Agora, a gente vai calcular a raiz quadrada de 144. Eu vou colocar essa decomposição que eu achei dentro da raiz para poder cancelar esses dois aqui de cima, ó. Então, coloquei dentro da raiz e vou cancelar a raiz com os 2, certo? Vai me restar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4 e repito 3. 4 vezes 3 igual a 12. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, resumindo, eu fatorei o número que é muito grande, não está na tabuada, eu vou fatorar. E, geralmente, os números que eu utilizo são 2, 3, 5 e 7, certo? Nesses casos, a gente só utilizou o 2 e o 3. Depois disso, eu vou dividi-los em grupos, sempre em grupos de dois números iguais, tá? Ó, 2 e 2, 2 e 2, 3 e 3. Vou colocar em potência. E aí, depois disso, coloco dentro da raiz. Cancelo a raiz com os 2. Multiplico os números que sobraram e encontro o valor final, tá? Qualquer dúvida, vocês me procuram no grupo do WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje.